Pode ser estranho dizer isso, mas tive a oportunidade de assistir a alguns dos funerais mais magníficos, maravilhosos, comoventes da minha vida. Mas de todos os funerais a que assisti, aquele que me lembro mais vividamente ocorreu há muitos anos em Pittsburgh, quando um padre episcopal morreu repentinamente aos 42 anos. Ele atuou como coral para aquela ocasião e a catedral ficou lotada. A catedral estava lotada, cada assento ocupado. E no final daquele serviço fúnebre, o hino final do recesso foi para todos os santos de seus trabalhos, descansam. E ainda posso sentir como se estivesse flutuando fora daquela igreja depois daquele sermão. Mas não fiquei com os olhos secos porque era o funeral de um amigo muito próximo, meu camarada de ministério cujo nome era Don James. No momento de sua morte, ele era o diretor executivo de uma organização chamada Experimento de Pittsburgh. Agora, essa foi uma organização fundada pelo falecido e grande Sam Schumacher. O Experimento de Pittsburgh foi um ministério direcionado basicamente a empresários, no qual Sam Schumacher tentou desafiar empresários da cidade de Pittsburgh para um experimento de oração de 30 dias, onde ele desafiou os homens a orarem apenas por 30 dias sobre os maiores problemas da sua vida e os confrontou em seus negócios, em seus casamentos e nas suas vidas pessoais. Ele também o desafiou para uma experiência de 30 dias para orar pelos seus inimigos. Porque Sam descobriu que depois de 30 dias, se as pessoas orassem todos os dias pelo bem-estar de seus inimigos, e seus corações derreteriam em relação às outras pessoas. Bem, em uma ocasião, Sam Schumacher estava se dirigindo a um grupo de empresários e um sujeito que estava lá no meio da multidão e era um ex-instrutor de treinamento da Marinha, e ele bebia muito, xingava muito, e ele era muito cético. E quando Sam lançou esse desafio de oração, esse homem soltou um palavrão escatológico, expressando seu desdém pelo que ele acabara de ouvir sobre o poder da oração. Bem na frente desse honorável padre episcopal, Sam Schumacher, um jovem, você sabe, soltou um palavrão. E Sam parou imediatamente, virou-se para aquele sujeito, veio até ele, colocou o dedo no seu rosto e disse: eu te desafio a fazer isso por 30 dias. A orar por 30 dias. A voltar aqui a 30 dias e a dizer que você acabou de dizer o que era. Então o cara disse: tudo bem. E nesses 30 dias, esse jovem ex-fuzileiro naval entregou sua vida a Cristo e tornou-se o sucessor de Sam Schumacher. Foi ao funeral dele que eu compareci. Que guerreiro da fera Don James! Ele foi, ao continuar o ministério e desafiar homens como ele por toda a cidade a se engajarem em uma experiência de oração de 30 dias. 30 dias de oração. O que eles estavam tentando fazer era orientar as pessoas, treiná-las, não apenas dizer, vocês deveriam orar, mas dar-lhe um experimento, um laboratório de oração. Um teste clínico de oração, um teste clínico, para ver que impacto isso teria em suas vidas. Uma coisa é dizer a alguém o que você precisa ver é orar por 15 minutos, ou meia hora, ou uma hora, todos os dias pelo resto da sua vida. Isso é muito intimidante, ok? Mas pedir às pessoas que orem por 30 dias para ganhar experiência como iniciantes, sem grande expectativa de se tornarem, você sabe, gigantes espirituais em 30 dias.
Então você pode fazer com que as pessoas se movam nessa direção. Bem, na nossa primeira palestra mencionei que eu acho que a nossa maior necessidade hoje, quando se trata de oração, é aprender como. E um dos métodos ou técnicas de oração mais simples que já ouvi falar, que aprendi, é que usa os acrósticos. Eu chamo isso de acróstico de ABC da oração. Isso é, os primeiros princípios, as estruturas elementares da oração. É por isso que eu uso o termo ABC. Também uso o termo ABC porque aqui estamos seguindo um acróstico, usando letras do alfabeto. O acróstico é o famoso ACTS, Atos. Deixa eu lembrar, isso não é um instrumento usado para derrubar árvores. Isso não é a palavra machado, é a palavra actus. Faço isso dedicando-se ao meu professor de homilética no seminário, que nos fez ficar ali todos os dias e nos fez dizer actus, atos, para que não pudéssemos ser machado, para que abrisse o livro de Atos. Então, assim, Atos, como no livro do Novo Testamento, Atos, livro do Novo Testamento. O acróstico é assim: o A significa adoração, o C significa confissão, o T significa thanksgiving, ou ações de graça. O S significa súplica. Eu acho que posso dizer que aqui temos uma resposta à minha oração. De escassa quantidade de giz que recebi nessa palestra foi até agora adequada às minhas necessidades. Vamos agora examinar esses 4 elementos. Agora eu digo que isso é o ABC da oração. Essa pequena orientação simples para nos ajudar a lembrar os elementos importantes que devem fazer parte de todas as nossas orações, todas elas. E também tenho que dizer e confessar que ainda estou no nível do ABC, ainda estou nesse nível. E quando oro, ainda repasso esse acróstico na minha mente, como uma lista de cheque, de verificação. Gosto de começar todas as minhas orações com adoração, depois eu passo para a confissão, depois eu passo para ações de graça, para depois passar para a intercessão e súplica, tanto faz. Agora, depois da nossa primeira palestra, alguém na plateia ou no estúdio pode fazer uma pergunta. A seguinte pergunta: considerei importante que deveria ser discutida em uma palestra. E esta mulher fez a pergunta: qual a postura apropriada para a oração? Deveremos estar de joelho? Eu tinha feito o Tiago Justo, ou Goncal News no Novo Testamento disse, ele estava perguntando: devemos orar de joelhos? Qual a maneira aceitável de orar quando estamos orando? Quando eu respondi a pergunta dela, eu disse naquela vez que eu traria isso para a próxima palestra, porque eu acho que isso atinge uma questão mais profunda com respeito à oração. Na verdade, a pergunta deveria ser: qual deveria ser a nossa atitude quando estamos em oração? Porque a nossa postura física está ligada a uma atitude particular. Mencionei ela que não há nada de mágico ou sagrado em orar de joelhos. Mas o que historicamente existe é um universal significado de uma pessoa de se ajoelhar. É um sinal demonstrativo de obediência. As pessoas se ajoelham diante de um rei. Elas podem se ajoelhar diante de um grande guerreiro. Elas se ajoelham diante de alguém por quem tem enorme respeito. Então, o que poderia ser mais apropriado quando chegamos à presença de Deus do que demonstrar nossa submissão e humildade diante dele, ficando de joelhos. Depois eu expliquei também que essa não é a única postura que a igreja conhece, ou que a igreja conheceu historicamente, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, que uma das formas ou posturas comuns de oração historicamente era ficar em pé, e não com os olhos fechados, mas olhando para os céus com as mãos levantadas.
Agora, essa ideia das mãos levantadas foi reconstituída e recuperada no movimento carismático. Algumas pessoas ficam nervosas com isso, mas tem uma história rica na fé cristã, de pessoas que se expressam e se abrem enquanto olham para o céu. Essas não são as únicas duas posturas de oração. Também vemos uniformemente, ao longo das páginas das Escrituras, particularmente no Antigo Testamento, quando as pessoas chegam à presença de Deus no Antigo e no Novo Testamento, elas caem diante de Deus, de cara no chão, diante dele. Isso é ir além de ajoelhar-se, mas é prostrar-se diante de Deus. De rosto no chão. Agora, francamente, a minha posição presencial, como gosto de orar, na verdade, contém-lhe um pequeno segredo. Eu gosto de construir meu próprio pequeno tabernáculo. Eu gosto de encontrar algumas cadeiras baixas, uma mesa baixa. Não sei por que isso acontece. Rastejar para debaixo dessa mesa em algum lugar, ficar de bruço, num pequeno esconderijo, ficar com o rosto no chão, estiver triste no joelho. Eu não quero ficar pensando no meu joelho doendo enquanto estou orando. Então posso estar confortável, mas posso estar de cara no chão. Esse é o meu jeito, isso é meu. Não estou dizendo que isso seja uma receita para a oração. Não é receita, mas eu acho isso importante fazer a pergunta: qual é uma boa postura para orar? E eu sugeriria um desses três, ou qualquer outra coisa que você considere significativa. Mas, novamente, o motivo pelo qual estou dedicando tempo a isso é que, embora toda oração não seja dedicada à adoração, como eu mencionei, todo o tempo de oração deve ser feito em espírito ou em postura de adoração. Eu também disse isso antes, depois da nossa aula, que há duas coisas que devemos lembrar quando começamos a orar, e que são absolutamente fundamentais para uma oração adequada. E essas duas coisas são simples. A primeira é precisamos lembrar com quem estamos falando. Esse é o número 1. O número 2, precisamos entender e lembrar quem está falando. Ou seja, precisamos lembrar quem é Deus e quem somos nós. Acabei de conversar com um homem essa semana que já leu a Bíblia inteira antes e assim por diante, lendo de Gênesis e Apocalipse, com vistas às duas perguntas. Ele quer ler a Bíblia inteira e apenas se concentrar em duas coisas. Ele me disse: as duas coisas que eu quero ver são o que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus, e a segunda é o que a Bíblia diz sobre o caráter do homem, sobre o meu caráter. Ele diz que já percorreu apenas um quarto do caminho, mas já está sobrecarregado. Ele diz porque o padrão é muito claro sobre bondade e justiça. Sobre bondade e justiça. E a magnificência e a santidade de Deus e a pecaminosidade e a inconsistência e a deslealdade dos seres humanos diante de Deus. Já contei essa história sobre o que aconteceu quando Babe Ruth foi apresentado ao rei da Inglaterra. Ele teve uma audiência com o rei e foi instruído no protocolo adequado. Foi dito que quando você entrasse na presença do rei, você deveria se curvar. Ele foi instruído a se dirigir ao rei como Vossa Majestade, assim por diante. Depois de seguir toda essa instrução, Babe Ruth, ele recebeu a audiência, ele entrou na sala, ele não se curvou, ele não disse Vossa Majestade, ele apenas olhou para o rei da Inglaterra e disse: Olá, rei. Lembro quando eu li essa história de como ela era tipicamente americana. A mesma coisa me ocorreu quando eu estava em pós-graduação na Holanda. Estávamos sentados em uma sala de aula e ela era como uma tigela. Devia haver 80 homens na sala. Eu estava no degrau mais alto, muito distante do meu professor, estava muito quente, não havia ar-condicionado. Eu tirei o paletó esportivo, coloquei sobre a poltrona, o professor parou no meio da frase, ele passou no meio da frase, no meio da palestra.
Ele olhou para mim com desdém. Ele não me reconheceu por causa do meu nome, ele nem sabia qual era. Mas ele disse o seguinte: o americano poderia, por favor, vestir o casaco novamente? Ele nem sabia quem eu era, mas ele sabia que eu era um americano. Ele sabia que só um americano teria a audácia de tirar o casaco numa situação formal da palestra. Eu me pergunto, o que ele pensaria se visse estudantes da universidade e como eles estão vestidos hoje naquele país? Nós temos a reputação de sermos casuais, informais e, com isso, desrespeitosos. Não temos experiência em aprender a etiqueta da corte. A palavra cortesia veio da abreviatura dessas duas palavras, etiqueta da corte. Não aprendemos o protocolo adequado para entrar na presença do rei. Às vezes você ouve cristãos falando Jesus como um amigo, que ele não é apenas um amigo no sentido de uma pessoa leal e confiável, que ele está comprometido com você, mas como se fosse um amigo. É muito casual, é muito casual. Ei, Jesus, aonde nós vamos hoje? Vamos à praia? Vamos à praia? O que vamos fazer hoje? Quando nenhum cristão em sã consciência se relacionaria com Jesus, entrasse na sala, porque ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. E assim, os atos de oração começam não apenas com uma expressão de adoração, mas com uma postura e uma atitude de adoração. Agora, na maior parte do tempo que oramos aqui, estamos orando, levamos nossa lista de desejos a Deus. Dizemos a Deus o que está em nossos corações, o que queremos que Ele faça por nós, e não há nada de errado em apresentar nossos pedidos a Deus. Mais uma vez, o Novo Testamento deixa-nos claro que somos convidados a entrar na presença de Deus para apresentar os nossos pedidos com ações de graça. Dizemos para fazer isso sempre com ações de graça. Nós somos convidados a vir trazer esses pedidos, mas é como se mal pudéssemos esperar para atender aos pedidos. E, no entanto, quando lemos as orações inspiradas pelo Espírito Santo, que estão registradas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é surpreendente quão pouca atenção é dada a isso e quanta atenção é dada à adoração. Ao item A, a adoração. Quer dizer, nada poderia ser melhor para mim do que corrigir o Senhor Jesus em sua sabedoria de ensino e em sua pedagogia. Mas fico surpreso quando leio nas Escrituras, no Novo Testamento, que quando vem a ele e diz: Mestre, ensina-nos a orar. Estou realmente surpreso com a resposta dele. Certamente não é a resposta que eu espero, e certamente não é a resposta que eu teria dado, ok? Mas o que ele fez a responder a pergunta deles foi: quando você orar, ore assim, e examinaremos os elementos da oração do Pai Nosso e veremos o modelo de oração que Jesus deu aos seus discípulos. Mas o que espero que Jesus diga quando alguém vem até ele e diz: ensina-me a orar, eu teria pensado que Jesus diria: vocês querem saber como orar? Querem aprender a ser articulados na oração? Querem que Deus lhe dê uma linguagem de oração? Mergulhem nos Salmos. Porque em sua maior parte, os Salmos nada mais são que uma coleção de oração inspiradas pelo Espírito Santo. Descobri que as pessoas que mergulham nos Salmos não têm problemas em dizer o que querem dizer a Deus. Sem problemas em adquirir uma linguagem apropriada de oração. Essa linguagem já está na palavra, onde você está usando as palavras de Deus para falar com Deus. E você lê as orações dos Salmos, os Salmos de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão excelente é o teu nome em todos a terra. Esse tema percorre todo o saltério. Vemos isso na oração
de Maria. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que nos Salmos, particularmente, você vê Deus exaltado na sua grandeza, expressa em uma linguagem fantasticamente linda, fantasticamente bela. E você sente que o salmista, enquanto ora, está expressando reverência, honra e adoração diante de Deus. Então, é como se eu tivesse uma audiência com o rei. A primeira coisa que eu devo fazer é expressar minha humildade diante do rei e dar-lhe a honra que ele merece. E assim, quando eu entro em uma conversa com o Senhor, eu começo a conversa com adoração. Eu começo a conversa com adoração. Começo expressando do fundo da minha alma o que eu sinto a respeito da sua grandeza. Da sua grandeza, da sua majestade, da sua excelência. Eu acho que é bom apenas quando você está nessa parte da frase ou da sentença adoração, ou fase da oração, que você pense nas muitas excelências de Deus. Pense nos seus atributos. Pense no seu caráter, no caráter de Deus. Pense no caráter de Deus, em quem Deus é, e elogie por Ele ser quem Ele é. É disso que se trata a adoração. Descobri isso. Quanto mais as pessoas avançam em suas vidas de oração, mais tempo elas passam aqui nesse item, na adoração. Na verdade, é difícil fazer eles saírem daqui, da adoração. Elas querem passar todo o tempo em adoração. Então, essa é a primeira parte da oração. A letra A, adoração. Parte 2 é a confissão. Seguida pela parte 3, ação de graça. E a quarta parte, súplica. É porque eu estou numa corrida com o relógio, que eu estou perdendo, é claro. Eu vou deixar esses 3 elementos do acróstico para a nossa próxima lição. Para a nossa próxima sessão. Por enquanto, vamos apenas recapitular dizendo que o ABC da oração começa e é sustentado por um espírito de adoração. Louvado seja o nome do Senhor.